Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mensagem de André Luiz. É uma mensagem que ele chama de Preceitos de Saúde, né? Ela está nesse livro aqui que eu tá mostrado aqui para vocês, né? É um livro que se chama Aulas da Vida. Ele é um livro que ele foi todo psicografado por Chico e com mensagem de diversos espíritos, né? E André Luiz, ele tem várias mensagens nesse livro, e uma delas é essa, Preceitos de Saúde. Então nós vamos hoje aqui fazer uma reflexão sobre esses itens que o André Luiz nos traz. São 10 itens para a gente poder refletir, para a gente poder pensar, né, como que nós devemos nos comportar durante a nossa existência para que a gente possa ter a melhor condição de saúde possível, né? Porque o que a doutrina espírita vem nos mostrar de modo geral é que, né, excetuando aquelas condições, né, que muitas vezes nós vamos ter que apresentar, vamos ter que vivenciar, então situações de adoecimento que nós teremos que vivenciar, que se referem a resgates do passado, né, mediante as condutas inadequadas que nós tivemos em existências anteriores e que acabam se refletindo na atual existência através de um fenômeno de adoecimento, de modo geral, né, quer dizer, muitas vezes a gente vai ter isso, mas isso muitas vezes ele vai ser agravado pela, pelo fato do nosso comportamento atual, ou muitas vezes, né, o nosso adoecimento não é referente a um resgate do passado, mas ele é o reflexo de como nós estamos nos comportando na presente existência. Na doutrina espírita, a gente sempre tende a pensar que, puxa, muita coisa a gente está trazendo do passado. Sim, a gente traz muita coisa do passado, mas muitas vezes o nosso adoecimento ele se refere a um momento de agora, quer dizer, o que nós estamos fazendo na nossa vida presente, como que nós estamos cuidando da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde é um dever que todos nós temos, embora a gente nós não sejamos muito adeptos disso. De modo geral, a gente não cuida bem da nossa saúde. A gente, de modo geral, se descuida bastante, né? Nós temos muito descuido referente a ainda as questões físicas, vamos dizer assim, então, em relação à alimentação, em relação a ter, por exemplo, a ter uma atividade física regular, a ter esses cuidados básicos, né, para que a gente possa ter uma saúde física adequada, mas também há um grande descuido da nossa parte, embora né, a saúde física ela tem sido muito estimulada, né, nas últimas décadas. Olha, a gente tem que, né, ter uma alimentação mais saudável, a gente tem que fazer um exercício físico regular para poder, né, manter o nosso corpo funcionando bem. Embora isso tenha sido muito estimulado, ainda falta muito para nós vamos dizer assim, uma mudança em relação aos nossos comportamentos, porque muitas vezes a gente acha que as nossas irritações, as chateações que a gente passa, as mágoas que a gente carrega, né, muitas vezes a gente acha que isso não vai ter muito impacto na nossa saúde, mas ele tem um impacto direto. Então, o André Luiz ele traz uma reflexão sobre tudo isso. Quer dizer, como que nós podemos nos comportar, seja em termos dos pensamentos que nós cultivamos no nosso dia a dia, né, dos sentimentos que a gente vai elaborando e vai sustentando dentro de nós, como que nós, em relação à própria saúde física, quer dizer, o quanto que nós estamos fazendo por isso. Então, ele traz uma reflexão geral sobre aquilo que a gente precisa fazer. E é muito importante que a gente saiba, porque muitas vezes a gente tem o seguinte pensamento: puxa vida, mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Esse muitas vezes é o nosso discurso, né? É muita coisa, a vida é muito atribulada, a gente não tem tempo. Mas cuidar da nossa saúde é uma obrigação da nossa parte. A gente tem que entender que quando nós reencarnamos, quando nós regressamos a esse mundo aqui, nós
recebemos como um empréstimo um corpo físico. Isso é um empréstimo. O corpo físico não é nosso. Nós não somos donos disso aqui. A única coisa que, vamos dizer, que nós temos, qual que é a nossa única posse? A nossa única posse é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. Essa é a única posse que a gente tem. É a única coisa que é nossa verdadeiramente, como espíritos, né, que imortais, que vão, passando por sucessivas existências. O que que a gente carrega? O que que é nosso, que a gente leva e sempre está conosco? É aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente, são as relações que a gente constrói, as experiências que a gente vive. Isso é nosso. Isso é o único, é o tesouro que a gente tem. Todo o restante é emprestado, inclusive o nosso corpo físico. Ele também é emprestado. Então a gente tem que cuidar bem dele. E por quê? Ele é a nossa ferramenta nessa vida para a gente poder, né, passar por essa existência, né, e conseguir, ao longo dessa existência, realizar tudo aquilo que a gente se comprometeu a realizar nela, né, todos os compromissos que nós assumimos, todos os planejamentos que nós fizemos, a gente precisa cuidar o melhor possível desse corpo, porque a gente depende dele. Sem ele, né, a nossa vida vai ser encurtada aqui. E é o que acontece com muitos de nós. E não cuidamos muito bem da nossa saúde e aí a nossa vida acaba sendo encurtada, ou seja, a gente desencarna antes do que deveria, antes daquilo que foi programado, por, por uma imprudência da nossa parte, por negligência. Então, a gente precisa ter essa reflexão. Então, esse é o motivo pelo qual eu trago aqui para vocês essa reflexão de André Luiz, esses 10 itens, que eu falo que a gente precisa, colar na frente do espelho do banheiro, na porta da geladeira, deixar do lado do criado mudo, todo dia para a gente lembrar um pouquinho, dar uma olhida ali e falar, puxa, olha, estou falhando nisso daqui, vamos, atentar mais para esse lado, ou não estou correspondendo nessa parte, vamos tentar nos atentar por esse lado, porque isso que ele traz para nós é uma riqueza muito grande para a nossa reflexão. Então, começando do primeiro item que ele traz para nós. Vejam bem, guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Ele começa conosco trazendo vamos dizer assim, uma recomendação que talvez seja das mais difíceis da gente fazer. Guardar o coração em paz. Esse daqui é difícil. Por quê? Guardar o coração em paz, quando a gente está num momento tranquilo, quando a gente está num momento da vida que a gente não está passando por problema nenhum, ou os problemas são muito pequenos, que não trazem muito, não nos afetam muito. É fácil falar que nós temos paz, que a gente está tranquilo, que está tudo bem, mas e na hora que a situação aperta? E na hora que os problemas grandes se mostram à nossa frente? Na hora de, situações dramáticas, situações que geram muito sofrimento, como que nós vamos ficar? Será que a gente guarda o coração em paz? Será que a gente consegue fazer isso? E vejam que ele completa essa frase dizendo assim: olha, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Essa frase de André Luiz, ela propositalmente está colocada aí justamente para que a gente possa entender que só há uma forma da gente manter o coração em paz, é a gente ter fé. A fé, ela é uma ferramenta extremamente poderosa e ela é o que nos garante manter a nossa paz, especialmente nas horas difíceis. Mas não é fácil a gente ter fé. Assim como é fácil a gente falar que a gente tem paz, ou é fácil que a gente falar que a gente tem fé quando tudo está muito bem, o contrário acontece na hora da situação difícil, né? Será que na situação difícil a gente consegue falar que está com paz? A gente consegue sustentar a nossa fé nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas? E o que que é sustentar a nossa fé? É a gente conseguir entender, compreender, aquela situação e manter o nosso equilíbrio,
manter a nossa calma. Não que nós não vamos nos preocupar, não que a gente não vai, porque, obviamente, se a gente está diante de uma situação difícil, de um problema, cabe a nós procurar as formas de enfrentar aquele problema, seja no sentido de solucionar o problema, ou seja no sentido de conviver com aquele problema. Mas, de alguma forma, o problema vem no sentido de nos mobilizar. Ele vem com esse propósito, para que a gente faça esse movimento íntimo de mudança, de mobilização, para que a gente saia daquela posição, talvez, de inércia evolutiva que nós estamos e que a gente possa dar um passo além, né? Subir um degrau a mais na nossa escada aí da evolução. Então, a gente vai ter realmente, né? O problema vai gerar em nós uma preocupação, vai gerar uma tensão. A questão é o que que nós fazemos com isso. De modo geral, a gente amplifica a preocupação, a gente amplifica o sofrimento, a gente amplifica as dificuldades e a gente se mobiliza de uma maneira inadequada, né? Porque a nossa fé ainda é pouca. Porque ter a fé é a gente entender aquele processo. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela traz para nós um manancial de informações, de conhecimentos, que são extremamente importantes para a gente poder lidar com isso. Por isso mesmo que Kardec, né, no momento ali da codificação da doutrina espírita, ele reforçou muito a ideia de que a nossa fé deveria ser uma fé raciocinada. Por quê? Porque não pode ser uma fé que se desmonta diante de qualquer dificuldade, mas ela tem que ser uma fé que se sustenta, uma fé que faz com que a gente consiga olhar para um problema e ter tranquilidade para lidar com ele, ter paciência para lidar com ele, né? Que a gente possa saber perseverar, que a gente possa ser resiliente na hora da gente lidar com aquele problema, entendendo que todos os problemas, né, que todas as dificuldades que nos surgem na existência fazem parte do nosso processo de evolução. Então, eles não são uma punição divina, não é porque Deus esqueceu de nós, não é porque nós estamos abandonados à própria sorte. Muito pelo contrário, né? Os problemas vêm porque eles são necessários à nossa evolução. Eles geralmente representam, né? Eles são, vamos dizer assim, é como se nós estivéssemos manifestando ali as nossas dificuldades, para que a gente saiba aonde nós temos que melhorar. Então, ter esse entendimento, ter essa compreensão, ela vai nos trazendo tranquilidade, entendendo que todos os problemas que nos surgem são capazes de serem enfrentados. Quer dizer, Deus jamais permite que venha a nós um problema do qual nós não somos capazes. Até porque nós somos os criadores dos próprios problemas, embora a gente ache que não, mas né, na hora da gente fazer o nosso planejamento reencarnatório, as grandes dificuldades que nós teremos na nossa existência, nós programamos elas, né, e elas são frutos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Então a gente já tem à mente o que, que vai acontecer, embora a gente não tenha consciência atual disso. Mas se for criado por nós, é porque nós também somos capazes de enfrentá-lo, né, e de lidar com aquela situação difícil. Embora a gente muitas vezes tenha uma visão muito limitada, a gente, né, olha muito para aquele momento só que a gente está vivendo, né, a gente se perde um pouco dentro da dificuldade ali e esquece que isso tudo faz parte do nosso processo de evolução e que a gente tem condições, né, de enfrentar. E sempre teremos, né, um outro ponto que ele é muito importante, e que também, quando a gente lê essa frase, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, a gente tem que se lembrar, é que a gente sempre vai ter o apoio divino, a gente sempre tem o apoio da espiritualidade maior, todas as pessoas que estão dispostas, né, a fazer o bem, todas as pessoas que estão dispostas a lidar, né, com seus problemas, com as suas dificuldades, né, da melhor maneira possível, procurando fazer o melhor, certamente terá o apoio, que é um apoio que, embora a gente não enxergue,
com os nossos olhos deste corpo, ele está sempre presente. Então, isso é também um fator que traz para nós bastante conforto, permite a gente, né, estabelecer a nossa fé e guardar a paz no coração, como o André Luiz nos coloca aqui. Aí ele continua: apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Vejam bem, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Esse também é um grande desafio para nós, porque nós sempre nos perguntamos: nós temos, né, nós cumprimos com o nosso dever, né, nós habitualmente fazemos isso, conseguimos cumprir com tudo aquilo que é destinado a nós, né, fazer. De modo geral, não é tão simples fazer isso. O próprio André Luiz fala que muito poucos de nós são aqueles que conseguem cumprir com todos os seus compromissos. Muitas vezes a gente escapa um pouco aí pela tangente, né? A gente sai um pouco aí pelos lados, né? Porque não é tão simples a gente fazer isso. Mas a gente precisa se esforçar. E isso é muito importante. Quando a gente se esforça, a gente procura fazer o melhor de nós, dentro das nossas possibilidades, isso traz para nós uma paz de consciência muito importante, muito grande para nós. E se a gente se lembrar, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta à espiritualidade maior, né, os espíritos que trabalhavam ali na codificação, o que era necessário para que nós, enquanto aqui encarnados, tivéssemos uma felicidade relativa, entendendo que a felicidade plena a gente só consegue alcançar no mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem. Mas enquanto encarnados, é possível a gente ter uma felicidade, pelo menos relativa? E a espiritualidade respondeu para o Kardec: sim, é possível. Mas para isso, o que, que a gente tem que ter? Então, eles trazem lá alguns itens. Então, ele fala: em relação às questões materiais, é a posse do necessário. Porque, obviamente, se a gente não tiver pelo menos o mínimo para ter uma vida digna na Terra, né? Então, em termos de alimentação, ter uma moradia, né? Ter uma condição, vamos dizer assim, social mínima, fica difícil, né? A gente vai vivendo uma penúria, o que compromete muito o estado de felicidade. Então, em relação à questão do material, ele fala que é a posse do necessário. E em relação à questão espiritual, ele fala que a gente precisa ter a paz de consciência e a fé no futuro. Veja, a fé, o André Luiz já até falou para a gente no item anterior aqui da mensagem, né? E a paz de consciência, ou seja, ele é um item extremamente importante para quê? Para que a gente tenha esse estado de felicidade. E vejam bem, ele coloca aqui, olha, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. O que que é harmonia espiritual? É justamente o estado de felicidade, é você se sentir bem, bem consigo mesmo, bem com Deus, bem com a vida. Então, isso é muito importante para nós. E quanto mais a gente se sente assim, mais equilíbrio físico a gente permite ter, porque o nosso corpo ele vai responder diretamente àquilo que a gente está sentindo, àquilo que a gente está pensando. Então, isso também, André Luiz, né, ao longo das suas obras, aí, de toda aquela coleção dele, A Vida no Mundo Espiritual, né, que começa lá no Nosso Lar e termina no E a Vida Continua, né, toda essa coleção de obras que ele traz para nós, ela deixa muito clara que o nosso pensamento ele é o grande comandante do nosso corpo. As nossas células elas vão reagir mediante aquilo que a gente pensa, mediante aquilo que a gente sente. E a própria ciência hoje caminha muito nesse sentido, né? Muitas pesquisas sendo feitas nesse aspecto, tentando entender, né, essa interface daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, agindo no corpo, embora muitas dessas pesquisas ainda estão restritas às questões puramente materiais. Quer dizer, muitos pesquisadores que estudam essa área, eles nem estão pensando lá no espírito, agindo, eles só estão pensando no, vamos dizer assim, como que o cérebro está agindo, né, no nosso corpo e comandando, e as nossas células estão respondendo aquilo,
Mas isso já está bem demonstrado, quer dizer, a gente tem muitas pesquisas que mostram que o sentimento do indivíduo, o pensamento, o estado, vamos dizer assim, emocional do indivíduo, ele está diretamente ligado às reações e aos comandos que são gerados para o corpo físico. Então, é extremamente importante que a gente procure ter esse equilíbrio, essa harmonia, e isso também é um exercício. Então, a gente tem que, para isso, procurar fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né, dentro das nossas possibilidades, ou seja, fazer todo o bem possível, seja para nós, para o próximo, né, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aí ele continua: cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Nós já tivemos a oportunidade aqui de falar um pouco sobre a oração, sobre o poder da prece, né? A prece ela é uma ferramenta extremamente poderosa na nossa vida. E a prece, ela traz uma série de benefícios para nós. Primeiro, pela possibilidade da nossa reflexão. Então, Kardec, ele reforça muito isso nas obras, né? Seja no próprio Livro dos Espíritos, que é onde ele vai falar bastante sobre a prece, reforça muito de que sempre a prece, ela deve ser um momento de reflexão, de autoexame. Muitas vezes, a gente só lembra de fazer uma prece quando a gente está passando por um momento difícil, e aí a gente quer ficar pedindo as coisas para Deus, né? Quer barganhar com Deus, como se Deus fosse um comerciante, né? Então a gente fala assim: ó, meu Deus, você me dá isso daqui que eu estou precisando, em troca eu paro de fazer tal coisa, ou eu faço uma promessa, vou ajudar alguém, a gente faz muita barganha com Deus, como se Deus fosse um simples comerciante, né? E não é assim. A prece a gente tem que entender buscando aquilo que Jesus nos ensinou, né? Lembrem que Jesus dizia lá: olha, quando quiserdes orar, né, entrai no vosso quarto, fechai a porta e em silêncio, né, conversai com o vosso Pai. Então, a prece, ela tem que ser um movimento íntimo, lá na nossa intimidade, mas um movimento do quê? De reflexão. A prece é o melhor momento para que a gente possa, vamos dizer assim, aproveitar essa conexão, porque a prece ela vai ser sempre uma conexão com Deus, é um momento em que a gente se conecta com Deus e que a gente deve abrir o nosso coração. Lembrando ainda de Jesus, quando ele conta aquela parábola, né, de que dois indivíduos subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, né? O fariseu que chegou lá na frente do templo e começou a falar: ah, porque eu sou muito bom, porque eu sou melhor que todo mundo, porque eu cumpro todas as minhas obrigações, tal. E o publicano que fica lá no fundo do templo, de cabeça baixa, e simplesmente faz a seguinte prece, né? Meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. E aí Jesus fala, né? Qual desses a prece foi mais importante? É para o publicano. Por quê? Porque ele foi sincero, porque ele abriu o seu coração para Deus. E não o fariseu que ficou contando vantagem lá. Deus sabe o que cada um de nós é, não adianta a gente querer esconder dele. Né? Ele sabe as nossas qualidades, ele sabe os nossos defeitos. Então não adianta a gente querer barganhar com Deus. Né? Não é esse o propósito. A prece, ela tem que servir como esse momento de reflexão íntima, que a gente abre o nosso coração, em que a gente pede que Deus nos ajude, nos dando força, nos dando sabedoria, né? Nos dando ânimo, para que a gente possa ir vencendo gradativamente as nossas dificuldades. A prece, ao mesmo tempo, ela também permite com que a gente se conecte à espiritualidade maior. A gente atrai para nós quem? Os bons espíritos, aqueles que irão nos auxiliar, aqueles que irão nos apoiar. A gente permite, né, com que os nossos protetores diretos, né, tenham muito mais facilidade de nos ajudar, de nos auxiliar nos momentos mais difíceis, mais complicados. Então é muito importante que a gente utilize esse recurso da prece. E ele completa a frase com: olha, a prece é luz na defesa do corpo e da alma, ou seja, a gente defende o nosso corpo, assim como defendemos a nossa alma, toda vez que a gente se apoia
na prece. Então, o hábito da prece, quer dizer, pelo menos uma vez ao dia, a gente ter o hábito de parar alguns minutos, né, para poder fazer uma prece. E vejam que interessante, né? Atualmente, a gente tem vários estudos, né, feitos na área da psicologia, da psiquiatria, que mostram, por exemplo, que se a pessoa para lá alguns minutinhos por dia para fazer uma meditação, aquilo gera uma resposta muito significativa em relação vamos dizer assim, à condição emocional daquela pessoa. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é uma meditação se não é um momento de prece? Por mais que falar, mas na meditação a pessoa vai ficar lá, às vezes, sem pensar em nada, ou vai ter um pensamento dirigido. Não tem problema, mas é um momento em que a pessoa para, respira. A gente tem que ter esse hábito, né? Vamos dizer assim, no estilo de vida que nós assumimos, a nossa sociedade assumiu para os dias atuais, não cabe a prece, porque a vida é corrida, é cheio de coisa, não dá tempo, né? A vida está totalmente preenchida de 1 trilhão de coisas. Então, nós temos que falar assim, não, olha, eu tenho que ter o horário que eu vou parar e vou me dedicar a fazer uma prece, né? Que seja 2 minutos, 3 minutos no dia, mas que eu tenha esse momento, né? Que eu tenha esse instante em que eu paro, em que eu faço essa reflexão, em que é, habitualmente, né? Tem 2 momentos, vamos dizer assim, mais significativos no nosso dia que a prece ela é bastante recomendada, né? Seja na hora que a gente acorda, seja na hora que a gente vai dormir. Porque são 2 momentos significativos, né? Na hora que a gente acorda, a prece ela pode nos dar força e nos auxiliar para tudo que a gente vai vivenciar naquele dia. E na hora que a gente vai dormir, ela é um bom momento de reflexão para a gente parar para pensar assim, olha, o que eu fiz hoje e como eu poderia fazer melhor amanhã. Então, são 2 instantes que nos auxiliam bastante nesse sentido. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. As sugestões das trevas chega até nós pela hora vazia. Então vejam a importância do trabalho. Então a gente tem que estar sempre aproveitando o nosso tempo, né, utilizando o nosso tempo o máximo que a gente puder, e utilizar de uma maneira proveitosa. A gente desperdiça muito tempo, né? Quem está acompanhando, né? Acho que a Marli acompanha conosco, né, Marli, o nosso estudo de terça-feira. Lá no estudo de terça, né, que a gente está lá estudando Obreiros da Vida Eterna, a gente está vendo lá, né, o que o André Luiz está participando lá de uma equipe lá do assistente Jerônimo, e aí, nos 2 primeiros capítulos, eles estavam ali se preparando para poder, né, desenvolver um trabalho aqui na crosta terrestre, um trabalho referente às pessoas, né, ao acolhimento das pessoas que desencarnam. E nesses 2 primeiros capítulos, é chamado muito a atenção deles, né, do quanto tempo que se perde com conversa que não é proveitosa. E chama muita atenção. E ele fala lá que, olha, nas melhores instituições, nas melhores situações, né, no planeta Terra, a gente não tem mais que 50% de conversa proveitosa. O que mostra que a maior parte das coisas que a gente fala não tem proveito nenhum, ou seja, não ajuda em nada. Então é algo que a gente precisa se atentar, né? É algo que a gente precisa tomar cuidado, né? O nosso tempo ele é valioso. E muitas vezes a gente está ocupando o nosso tempo para fazer coisas que não trazem nenhum tipo de proveito para nós. Lembrando, né, que quando a gente está dizendo isso, não significa assim, então eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, né? Eu não posso fazer mais nada. Veja que ele coloca aqui, olha, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento, ou seja, nós somos, né, seres que estamos aqui encarnados e o nosso corpo precisa descansar. Então, a gente precisa do tempo do descanso, a gente precisa de um tempo de entretenimento, isso é importante mentalmente para todos nós. A questão é o que nós vamos fazer, quer dizer, como que nós vamos fazer o nosso descanso, como que nós vamos usar esse tempo, porque o próprio entretenimento, tem várias maneiras da gente fazer isso, né? Você pode fazer um entretenimento com coisas boas,
com coisas que são úteis, com coisas que são agradáveis, que trazem paz para nós, para o espírito, né, para o nosso comportamento, que nos auxiliam, que nos abastecem de coisas boas. Você pode fazer um entretenimento com algo que só nos prejudica. Então, isso é uma escolha que cada um de nós faz. Por isso que a gente tem que ter sempre a reflexão daquilo que nós estamos fazendo, né? Procurando fazer o máximo de coisas boas dentro dos momentos em que a gente está atuando, que a gente pode estar, né, fazendo algo de útil para as pessoas. Lembrando, né, que ele termina essa frase, né, que é na verdade, um dito popular, né? Existe um dito popular que se diz que, né, cabeça vazia é a oficina do diabo. Essa frase ela é muito sábia, porque é justamente isso que ele está colocando aqui, ó. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Ou seja, se a gente não ocupa a mente com coisas boas, obviamente que a gente está dando espaço para quê? Para as influências negativas, né? Para as nossas próprias tendências negativas se manifestarem, porque não é fácil controlar as nossas tendências. Agora, se a gente ocupa o tempo fazendo coisa boa, essas tendências nossas também vão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, diluídas até elas desaparecerem por completo. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então vejam bem, né? Estude sempre a importância da gente estar sempre se instruindo, sempre aprendendo coisas novas, né? Sempre procurando se aprimorar. Por quê? Porque renovar a mente é renovar o corpo. A gente já comentou aqui, né, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão diretamente, né, relacionados ao comando do nosso corpo físico. As nossas células vão reagir de aquilo conforme a gente sente, conforme a gente pensa. Então, se a gente está estudando, está aprendendo coisas novas, está procurando sempre se renovar, mentalmente fisicamente, o nosso corpo também estará fazendo isso, ou seja, as nossas células estarão respondendo na mesma proporção. Então, é muito importante que a gente cultive o hábito do estudo, da leitura, assistir uma boa palestra, né, da gente procurar sempre tá fazendo. E não só, quando a gente fala estude sempre, né? Não só, mas eu vou ter só que estudar as coisas da doutrina espírita. Não. A gente estuda, né? Pode estudar qualquer coisa. É claro que estudar as questões, né, espirituais da vida, elas são muito importantes. A gente tem que ter tempo para isso, a gente tem que destinar tempo para isso. Mas a gente pode estudar de assuntos dos mais variados, né? Desde que a gente esteja aprendendo coisas boas e se renovando, isso vai estar sendo muito útil para o nosso crescimento, para a nossa formação. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Evite a cólera. Esse daqui é difícil, gente. Não é fácil a gente evitar a cólera. É muito comum porque a raiva é uma emoção inata em nós, né? Todos nós somos portadores dela. Então, toda vez que a gente é contrariado, é comum a gente sentir raiva. A questão não é essa raiva inicial que a gente sente, porque essa é uma reação natural da nossa parte, principalmente no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Porém, essa raiva, ela vai depender do que a gente vai fazer com ela. O que nós vamos fazer com essa raiva que a gente sente? A gente vai alimentar essa raiva, né? Nós vamos dar combustível para ela ganhar mais proporção, ou a gente vai parar, vai pensar, vai refletir e vai deixar essa raiva embora. Então, esse exercício a gente tem que ter, né, uma capacidade grande de fazer. E isso é muito importante. Hoje também, né, relembrando isso, né, já tivemos oportunidade de falar isso aqui em outros momentos, né, a gente tem muitos estudos hoje na área da medicina que mostram, né, que a raiva, ela é um sentimento, né, quando a gente, não essa raiva fugaz, mas essa que a gente fica alimentando, né, aquela coisa da gente ficar, né, se é, movido pela raiva, né, o tempo todo irritado, nervoso, né, nesse estado, né, que
mantém esse baixo nível aí mental que o André Luiz nos coloca, esse estado ele está associado a uma série de adoecimentos. Então, a gente sabe hoje que, né, tem vários estudos mostrando a relação, né, entre a raiva e doenças do coração, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. A gente tem estudos que mostram a relação da raiva com o desenvolvimento do diabetes. Então, a gente tem hoje uma série de evidências científicas que vêm mostrar para nós, né, esse efeito deletério que a raiva, essa raiva alimentada, essa raiva, né, que a gente vai cultivando ela, o quanto que isso, né, tem de efeito negativo. E o contrário, né, o quanto que a pessoa que consegue se livrar dessa raiva é uma pessoa mais saudável, né? É uma pessoa muito mais é, a pessoa que tem mais tolerância, né, que ela é muito mais tolerante, que ela desenvolve em si a tolerância, o quanto que isso é salutar para ela. E o interessante desses estudos é que essas pessoas que são tolerantes, eles não pegam uma pessoa assim, ah, eu vou pegar uma pessoa que já é muito tolerante. Eles pegam uma pessoa que tem tem todo esse comportamento de muita raiva, e essa pessoa é treinada a ser tolerante. E aí eles percebem o quanto que ela melhora em relação da sua saúde. Mostrando para nós, quer dizer, a própria ciência vem mostrar para nós aquilo que Jesus já nos ensinava, né? Que a tolerância, a paciência é algo que a gente pode desenvolver em nós. Quer dizer, são habilidades que a gente tem que construir dentro de nós. E hoje, né, a própria psicologia, né, tem as suas linhas para trabalhar esse tipo de comportamento. Quer dizer, a gente tem até apoio profissional hoje, que ajuda. Olha, eu tenho muita dificuldade porque eu sou muito nervoso, me irrito com tudo. Existem profissionais hoje que auxiliam a pessoa a fazer isso. Então, a gente não está sozinho, né? Não somos só nós. Então, não é só nos ambientes religiosos hoje que a gente vai encontrar esse tipo de apoio. A gente também encontra esse apoio, né, com profissionais que são preparados para isso, mostrando que a gente tem vários caminhos para a gente poder desenvolver essa capacidade da tolerância, que é extremamente importante na nossa vida. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Esse daqui é difícil, hein, gente? Fugir à maledicência. Olha, a língua coça para falar mal das pessoas, né? É difícil a gente, né, escapar disso. Quando a gente percebe, já está falando mal, né? Isso é um comportamento nosso, né, da nossa condição evolutiva. A gente gosta de fazer um comentário de alguém, né, de falar alguma coisa. Então, fugir à maledicência é um grande desafio para nós, né? A gente ser indulgente, como, né, Jesus também nos ensinou, né? A gente aprender a tirar a trave do nosso olho antes de tirar o cisco do olho do nosso próximo. Então, isso também é um comportamento que a gente precisa desenvolver em nós, né? A gente tem que ter muita atenção para isso, porque, como eu falei, às vezes a gente nem percebe que está sendo maledicente. Muitas vezes a gente nem percebe, porque é um comportamento que ele vem já de muito tempo para nós, né? Não é um comportamento que a gente aprendeu nessa vida. Há quantas existências nós não somos maledicentes, né? Há inúmeras existências. Então, a gente romper com um comportamento desse não é tão simples, mas a gente precisa estar atento. A gente tem que refletir. Por isso que eu falei para vocês no começo, né? Olha, esses itens aqui que o André Luiz nos coloca, a gente tem que pôr na frente do espelho, na cabeceira da cama, na porta da geladeira. Por quê? Porque todo dia a gente tem que ler aqui e lembrar. Olha, eu não posso ser maledicente. Por quê? Porque eu tenho que ficar atento. Se a gente percebe que, puxa vida, ó, eu ia fazer um comentário aqui, né, ruim de alguém, é melhor eu ficar quieto. Não vou falar. Falo outra coisa. É um exercício da nossa parte. Isso não é fácil, mas a gente precisa se exercitar. E é muito interessante o que ele fala, né? Olha, o lodo agitado atinge a quem o revolve. Lembrando para nós que quando nós somos maledicentes, ou seja, toda vez que a gente emite um pensamento, toda vez que a gente emite uma ideia que é de cunho negativo, né? Que é uma ideia, vamos dizer assim, carregada, né, de sentimentos
que não são adequados, né, que vem imbuído do egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, o que que a gente está produzindo? A gente está produzindo uma carga energética ao nosso redor muito ruim, né? Todos vocês, com certeza, já ouviram falar da nossa aura, né? Todos nós temos uma aura. O que que é essa aura que André Luiz nos ensina? É justamente o reflexo daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Então, a nossa aura, ela é formada por essa matéria mental que a gente está produzindo e que tem a ver com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. De forma que, né, se os nossos pensamentos estão sendo ruins, a aura que nós estamos produzindo é uma aura pesada, é uma aura, né, mais, vamos dizer assim, de um conteúdo, né, ruim. E aí o que que acontece? Toda vez que a gente está lá sendo maledicente, a gente está produzindo isso. Né? E aí é como se nós estivéssemos, né, mergulhando, se a gente estivesse se mergulhando dentro de um lodo. E a gente só fica agitando aquele lodo. Quer dizer, quem são os grandes prejudicados por ser maledicentes? Não é a pessoa que a gente está falando mal, somos nós. Nós somos os grandes prejudicados. Né? Vai chegar alguma coisa ruim naquela pessoa? Chega, mas chega muito mais em nós. Nós somos os grandes afetados por toda a carga negativa que a gente possa gerar mentalmente. Sempre que possível, respire a longos haustos, né? Ou seja, faça aquela respiração profunda e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro, ou seja, não esqueça do banho diário. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Isso também é um ponto bastante interessante, porque também se encontra hoje, né, uma série de evidências, né, é, dessa, dessas próprias meditações que eu comentei com vocês, que se mostra, né, como algo que traz saúde, que melhora a saúde das pessoas, porque no processo de meditação, a pessoa faz essas respirações mais profundas, coisa que muitas vezes a gente não faz no nosso dia a dia, né? Aquela respiração nossa é o padrão, a gente não para fazer assim, puxar o ar, né, com vontade, né, encher o pulmão de ar. Pode parecer uma coisa boba, né, mas o ar, ele tem uma carga de energia muito grande. Quando a gente estuda a obra Nosso Lar, do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, a gente vai encontrar muita informação sobre o quanto que o ar é nutritivo para nós, quanto que é importante, né? Não só pelo oxigênio que tem nele, mas por todos os outros componentes que estão presentes no ar. E que isso é muito importante. Por exemplo, lá no Nosso Lar, é, o, o André Luiz narra para a gente, né, que houve durante muito tempo, né, uma disputa, vamos dizer assim, ou uma insatisfação da população lá do Nosso Lar, porque o governador falou assim: olha, gente, vocês estão comendo demais aqui. Né? O alimento que vocês estão consumindo aqui é um alimento muito pesado, vocês já estão tudo desencarnado, não estão mais encarnados para consumir esse tipo de alimento. Aqui o alimento tem que ser outro, a gente tem que melhorar, tem que, né, ter uma alimentação muito mais purificada, né, um alimento muito que para o perispírito, esse tipo de alimento já não é mais necessário. E foi difícil, foram 30 anos tentando, né, convencer o pessoal de que o ar era um alimento importante para eles, quer dizer, bastasse o ar, a luz do sol, né? Quer dizer, são recursos energéticos que são muito importantes. E para nós encarnados, embora, claro, nós encarnados não vamos viver só de ar. Se a gente parar de comer, nós morremos, né? Vamos desencarnar, porque o corpo físico precisa do alimento. Mas o ar é uma fonte de energia muito grande para nós. Então, é importante que a gente treine isso. E, obviamente, a limpeza, que é necessária, é uma coisa, né, óbvia, a gente precisa da limpeza, né, para ter um mínimo de condições aí de saúde. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Esse também é desafiador, porque a gente gosta geralmente de comer. Né? A alimentação, o comer para a gente, é uma condição que gera muito prazer, né? E é natural, isso é uma condição
evolutiva dos seres vivos no planeta, né? Se comer fosse algo ruim, nós não existiríamos, né? Nós já teríamos extinguido as espécies vivas do planeta há muito tempo. A alimentação, né, durante o processo de evolução, né, o processo que foi dando origem às diversas espécies até chegar no ser humano, até chegar em nós, esse processo, ele foi um processo que se organizou para que a alimentação gerasse prazer em nós. Assim como, por exemplo, dormir gera prazer em nós. Por quê? Porque ele é necessário. Tudo aquilo que é fisiológico, que é essencial para a sobrevivência no planeta, ele vai gerar um tipo de prazer. Por quê? Porque isso faz com que a gente não abandone aquele comportamento. Então, comer é algo que gera prazer em nós. O problema é que, como nós, né, no nosso estágio de evolução, nós ainda somos um pouco indisciplinados, a gente come em excesso. De modo geral, a gente come mais do que deve. Então, o André Luiz nos alerta, fala, olha, coma pouco, né? Ou seja, a gente precisa ser comedido, né? Não exagerar na alimentação, né? Comer porque é importante comer e tal, então é aquela alimentação mais sensata, né? Do que a gente, né, fazer aquelas desforras, né? E comer demais, né? Assim como num domingo como esse, né? Que a gente vai lá, come aquele pratão de feijoada lá, de macarrão. Então, a gente tem que, né, se controlar com isso. E por fim, para a gente poder terminar, ele traz a sua última recomendação. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, ele fecha as suas recomendações, trazendo um ponto essencial para nós: usar a paciência e o perdão. O perdão que muitas vezes a gente acha que assim, puxa, mas é tão difícil perdoar alguém, né? Existem pessoas, inclusive, que acham que o perdão é algo só para espíritos evoluídos. E eu sempre digo assim, não é, perdão não é para o espírito evoluído, porque o espírito evoluído nem precisa perdoar, porque sequer ele se sente ofendido. Quem se sente ofendido somos nós, que ainda estamos engatinhando na nossa evolução. Então, somos nós que temos que perdoar. A gente tem que desenvolver. Não é fácil perdoar, porque o perdão ele é uma construção. Ele não é algo que a gente vai, né, nós não vamos assim, eu vou dormir, né, magoado com alguém e acordar perdoando. Não é assim. É uma construção, principalmente diante de situações que foram muito difíceis. Então, às vezes, a gente traz conosco, né, grandes mágoas, né, de acontecimentos que foram terríveis, que foram muito difíceis, né? E então o exercício do perdão, ele é um exercício que ele é difícil, ele vai ter que ser construído, né, vamos dizer assim, é tijolinho por tijolinho, igual se ergue uma casa, para que a gente consiga construir o perdão. Se é uma situação mais simples, é mais fácil de perdoar. Mas se é uma situação mais difícil, né, ele acaba sendo mais trabalhoso. Mas a gente tem que se dedicar a isso, né? A gente tem que se esforçar a isso. Então isso é bastante importante. E ele traz para nós, né? Quer dizer, Deus nos perdoa o tempo todo. Quantos erros nós não cometemos? Desde que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, até chegarmos até aqui, quantas vezes nós não erramos? E Deus perdoa todas as vezes, porque Ele sempre nos dá a segunda chance, quer dizer, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, as infinitas chances para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa, né, se melhorar, para que a gente consiga construir um novo caminho. Então, o perdão divino, ele é um perdão permanente, né? Deus jamais fala assim, não, olha, você não perdoou mais, né? Está condenado ao sofrimento eterno. Não existe isso. Então ele fala, olha, vamos pensar, se Deus nos perdoa o tempo todo, né? Quem somos nós para não querer perdoar o próximo? Quem somos nós, né? Quer dizer, que moral que nós temos
para dizer que a gente não vai perdoar. A gente precisa do perdão. A gente precisa do perdão de Deus, a gente precisa do perdão das pessoas às quais a gente causa o mal, assim como as pessoas precisarão do nosso perdão. Então a gente precisa fazer isso. E ele coloca, olha, conservar o coração no vinagre da intolerância. Eu achei linda essa frase. Conservar o coração no vinagre da intolerância, ou seja, a gente deixar ele lá, né, vamos dizer assim, na conserva, né, da intolerância, é provocar a queda, né, a própria queda na morte inútil, ou seja, a gente está se autodegradando. Tem uma frase muito bonita do Shakespeare, né, famoso poeta inglês, né, escritor inglês, William Shakespeare. Tem uma frase dele que diz o seguinte, né? Não perdoar é como tomar veneno querendo que o outro morra. E é uma grande verdade, né? Escrita há mais de 500 anos atrás, e que é uma grande verdade para nós. Quer dizer, se a gente não perdoa, a gente está se envenenando. Só que quem vai morrer é nós, não é a pessoa que nós estamos magoada com ela. Somos nós somos os grandes prejudicados. Então, o perdão ele é uma ferramenta extremamente importante. E aqui também nós temos uma série de estudos, vejam bem, uma série de estudos, né, realizados hoje, né, pela medicina, pela psicologia, que vem mostrar que o perdão, que as pessoas que são capazes de perdoar, elas são muito mais saudáveis. Saúde física, muito melhor, saúde mental, muito melhor. Então, o perdão, ele é uma condição hoje que ele é quase que uma prescrição médica. Por isso que o André Luiz, né, vem nos prescrever o perdão, né? Há tanto tempo atrás ele já estava alertando, né, assim como Jesus, há 2000 anos aproximadamente, já nos alertou a grande importância desse comportamento, para que a gente possa assumir isso para a nossa vida. Era isso que eu queria passar para vocês, gente. Agradeço a atenção de todos, né, e fico aqui disponível caso queiram conversar mais um pouco. Muito obrigado.